ao Senhor Jesus. Jefferson e família. Amém? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 38, nós vamos ler 3 porções da palavra de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 36 a 38, diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por último, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Paulo escrevendo a Timóteo: mas se eu demorar, saibam que como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado no corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é encorajar a Igreja Batista Central de Guarulhos a continuar se deleitando na bondade de Deus e a compartilhar esse maravilhamento com o Cristo ressurreto. No local aonde nós aqui fomos plantados, aonde essa igreja foi estabelecida. E o tema desse sermão é o mistério da piedade. Amém? Vamos lá. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos refletir nesses textos. Jesus passou por todas as experiências humanas possíveis. Teve que ser trocado, amamentado, orientado como criança, mas o Espírito o preservou do pecado. Permaneceu em santidade. Ele ocultou a sua glória para viver entre nós. Meus irmãos, a encarnação transcende a nossa compreensão. Cristo é verdadeiro homem, mas imaculado, santo e verdadeiro Deus, Senhor sobre todas as nossas vidas. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. Cristo, como foi cantado aqui,
é melhor do que a vida. E em 2025, o mundo cristão celebra o 17º aniversário do primeiro concílio de Nicéia, ou seja, os 1700 anos do concílio de Nicéia, um evento crucial na história da igreja que estabeleceu dogmas centrais da fé cristã, especialmente a respeito da divindade de Jesus Cristo, que o credo niceno formulou. Convocado principalmente pelo imperador Constantino para combater o arianismo. Existia um presbítero na igreja, chamava Ário, que afirmava que Jesus Cristo não era Deus eterno. E aí a igreja se reuniu em concílio, sendo então um marco fundamental na história da igreja. E hoje, neste ano, em 2025, também comemoramos um marco. Comemoramos 64 anos de proclamação do Evangelho neste bairro, nessa cidade. 64 anos levando a mensagem de esperança e de vida eterna. Mas, meus irmãos, para continuarmos fazendo isso com fidelidade, reverência, alegria, é preciso continuarmos nos maravilhando e compreendendo a seriedade deste fato. Deus se fez homem. Fato marcante na história da humanidade. Fato que dividiu a história do mundo. Mas nós vamos continuar fazendo isso. Nós continuaremos sendo fortalecidos por Deus, não apenas no momento de nossa conversão, mas somos fortalecidos pelo Evangelho, diariamente, até o dia de nossa morte. O pastor John Piper compartilha em uma de suas mensagens uma experiência com o Evangelho quando ele recebe o diagnóstico de câncer de próstata. Ele diz assim: logo após o resultado da biópsia, o médico dizendo ali, bem na verdade, por telefone, acho que precisamos de uma biópsia. Naquele momento, quando esse golpe de temor veio, e ele diz, não durou muito tempo, graças a Deus. E então veio o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. E ele diz, é o evangelho mais puro possível. O texto diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Resolvido, paz como um rio. Isso é simplesmente o Evangelho. Mas eu quero também dizer que, neste ano, também pude experimentar, naquela sala de hemodinâmica do hospital, a paz de Deus que excede todo entendimento. E guarda o nosso coração e a mente em Cristo Jesus, como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. Mas também, meus irmãos, pude refletir sobre a realidade da maldição da morte, que entrou no mundo quando nós pecamos em rebelião, desobedecemos a Deus, viramos as costas para o Senhor. Acreditamos que somos mais sábios e mais inteligentes do que o próprio Deus. E é sobre este mistério de amor e justiça que iremos refletir nesta noite. O Deus que ama de tal maneira, mas que em toda a sua santidade exerce e exercerá juízo sobre todos aqueles que não se arrependerem e crerem no Filho de Deus, que morreu a morte que era nossa.
Meus irmãos, Cristo é o único motivo de nós estarmos aqui. Cristo é a razão para vivermos e nos movermos. Ele se fez Filho do homem para que, ao nos arrependermos, nós, através dos méritos de Cristo, nos tornássemos filhos de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 26, Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus, Jesus, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Neste momento eu quero compartilhar então algumas lições a partir dos textos que nós lemos inicialmente. Atos, capítulo 2, verso 36. Atos, capítulo 2, verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A primeira lição para nós: nós crucificamos a Cristo, mas o Pai o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, Cristo morreu como um criminoso. No Império Romano, a crucificação era uma grave punição reservada a criminosos de baixa classe, escravos e inimigos do Estado. Não era uma prática que originou-se no Império Romano, era uma prática dos povos antigos que o Império Romano copiou. E era uma morte pública, humilhante, destinada a servir de advertência, que podia durar horas ou dias, e resultava em morte por asfixia, hemorragias ou choque. O sangue abaixava a pressão, existia um choque no seu corpo e morria. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 44, registra certa surpresa de Pilatos, porque a pessoa poderia ficar vários dias ali na cruz, mas o Evangelho de Marcos demonstra para nós, registra para nós, que Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Meus irmãos, Cristo viveu uma vida de humilhação. Não foi só a crucificação, mas foi a rejeição dos seus próprios irmãos, foram a rejeição dos líderes religiosos, foram a não compreensão de quem estava diante deles. Até os discípulos ficaram meio confusos em alguns momentos. E além de ser uma humilhação pública para o povo romano, para o judeu era sinônimo de maldição. Existia esse elemento de maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui é uma clara referência a Deuteronômio 21, 23, capítulo 21, versículo 23. E além desta morte terrível, sobre ele foi derramada a ira de Deus. A ira que o Senhor deveria derramar sobre nós, derramou sobre o Filho. Marcos capítulo 15, versículo 33, olha que interessante. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Em Êxodo capítulo 10, versículo 21, nós vemos que esta densa treva, a nona praga no Egito, aqui claramente um juízo de Deus,
que aqui em Êxodo o Senhor diz a Moisés que essas trevas, como diz o texto, poderão ser apalpadas. O juízo de Deus caindo, a ira de Deus sendo derramada sobre o Filho. Meus irmãos, a mensagem da cruz, o mistério da piedade, só pode ser recebido pela fé, mediante a pregação. E essa é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso como Igreja do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24, Paulo diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Você só pode compreender o Evangelho, claro, com o seu entendimento, consultando as Escrituras, lendo, mas também pela fé no Cristo ressurreto. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A loucura aqui não é enfermidade. Loucura aqui é que essa mensagem para eles, para os que estão perecendo, é uma imbecilidade. Uma história muito ruim. Meus irmãos, nós crucificamos a Cristo, mas há esperança para nós. Verso 37 e 38, diz assim, do capítulo 2 de Atos: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Corações aflitos precisam de arrependimento. Para corações aflitos, há esperança no Cristo ressurreto. Perversidade, maldade, desespero, desesperança não tem mais força para dominar um coração arrependido. Um coração que se humilha diante da majestade do Cristo que ressuscitou. Do coração que nasceu de novo, mas só podem crer, meus irmãos, se a igreja do Senhor continuar anunciando, falando e vivendo em Cristo. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Jesus Cristo. O pastor Woody Balkan, que morreu nessa semana que passou, ele diz assim: o tempo é curto, a eternidade é longa. Pregue a Cristo. Meus irmãos, pessoas podem falar de Cristo, explicar todas as definições teológicas, podem dar aula no seminário, e mesmo assim não crer no Senhor Jesus como seu Salvador e a pessoa de Cristo como suficiente para a sua salvação. O apóstolo Paulo compreendia isso e não queria estar separado de Cristo, mas ele tinha um desejo de se sacrificar para que o seu povo, o povo judeu, pudesse ser salvo, se arrepender da sua rebelião contra Cristo. Ele diz lá em Romanos capítulo 9, versículo 1 a 3, digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo
por amor de meus irmãos. Verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a melhor coisa que pode acontecer é ser salvo por Cristo, é receber o dom de Deus, é ser selado com o Espírito Santo. Você pode desejar e planejar muitas coisas, viagens, casar-se, comer aquela refeição deliciosa preparada pelo melhor chefe de cozinha, desejar que seus filhos estudem nas melhores escolas, que seus filhos trabalhem nas melhores empresas, que ele seja empresário, que ele tenha sucesso, que ele trabalhe nas melhores empresas do mundo. Tudo isso é bom e faz parte da nossa vida. Mas se você não prega a Cristo, o arrepender-se dos seus pecados para os seus filhos e para si mesmo, a sua compreensão do Evangelho precisa ser corrigida urgente. Nós precisamos ser selados com o Espírito Santo. Precisamos ser tornados justos pelo pagamento realizado por Cristo. E essa foi e é a melhor coisa que pode nos acontecer e que nos aconteceu como igreja do Senhor. É sermos salvos em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. A pedra angular é um elemento arquitetônico fundamental que se une e sustenta as paredes de um edifício, sendo a primeira peça colocada na esquina e é a pedra mais importante numa construção. Ela sustenta a estrutura. Cristo é isso. Somente em Cristo nós estaremos seguros, nesta vida e na eternidade. Ele é a pedra que sustenta nosso coração, a nossa vida. Verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo é a nossa maior necessidade, nossa fonte de satisfação. Meus irmãos, estávamos perdidos em nossos pecados. Por isso, precisamos de um Salvador. Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8 a 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Só seremos livres da ira de Deus, só estamos livres da ira de Deus por causa de nós crermos no sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. 1 Timóteo traz um texto belíssimo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Cristo foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Paulo está citando um antigo hino, ou credo da igreja, e ele diz que um conjunto de verdades agora se tornaram conhecidas. O mistério que Deus já
havia planejado foi revelado a nós. E quem era esse mistério, esse conjunto de verdades? Era sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E eu quero dividir esse hino aqui em 3 partes. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Fala então dos aspectos humanos e divinos da vida e do ministério de Jesus aqui na terra. A segunda parte do hino, visto pelos anjos, pregado entre as nações, fala para nós da importância de Cristo, se estendendo não só para o povo judeu, mas para todos os habitantes da terra e do céu. E a terceira estrofe, crido no mundo, recebido na glória. Fala de como Cristo foi recebido, visto e ouvido e reconhecido por muitos como o Salvador. E o versículo 15, Paulo está dizendo que a igreja é esse fundamento, é essa guardiã. Para a igreja do Senhor, para mim, para você, para cada um de nós, foi revelado, foi dado esta graça do Espírito Santo de crer nesse mistério da piedade. E a piedade nada mais é do que a verdadeira religião, que é fiel a essa revelação de Deus para nós, Cristo encarnado, morto e ressurreto, mas que é Rei glorioso para sempre. Meus irmãos, nós, a Igreja do Senhor, nós não podemos existir sem esta verdade. Igrejas que se dizem de Cristo, mas não creem neste mistério da piedade, estão fora dos critérios. Porque a igreja não pode existir sem esta verdade, sem Cristo Jesus sendo o fundamento sobre elas. O único caminho seguro para a igreja permanecer fiel é estar firme na sua identidade de coluna e fundamento. A Almeida Revista e Atualizada, a ARA, vai usar a palavra baluarde. Coluna e fundamento da verdade, a igreja do Deus vivo, ou coluna e baluarde da verdade. Sabe o que é um baluarde? É uma fortificação avançada, como um bastião que se projeta das muralhas de uma fortificação para permitir o fogo cruzado e proteger as paredes. No sentido figurado, o termo designa algo que oferece apoio, fundamento ou proteção como uma pessoa, ou no sentido figurado é um conjunto de princípios que sustentam uma ideia, uma causa ou comunidade. A igreja deve anunciar aos 4 cantos que Cristo é, sim, homem encarnado. Sim, foi crucificado, sofreu essa morte humilhante, mas ressuscitou e vive para sempre. E vai voltar para nos buscar. John Webster diz no seu livro Santidade, assim: a comunidade santificada, ou seja, a igreja, não é uma reunião autônoma, nem em sua origem, nem em sua continuação. Ela é, em cada momento de sua existência, uma criatura da graça de Deus. Uma criatura da graça. Deus, em sua soberania, criou a igreja. Cristo Jesus é o Cordeiro Pascal que comprou com seu precioso sangue pessoas de todas as tribos e nações. E por isso que fazemos festa ao Senhor e celebramos a festa da Páscoa com os pães da sinceridade e da verdade,
e não com o fermento do pecado. Paulo vai dizer isso lá, né? Em 1 Coríntios 5, versículos 7 a 8. Quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, a cruz nos mostra quão grave é o nosso pecado. Mas nos mostra também a glória de Deus, manifestada em amor e justiça. Deus, o próprio Deus, pagou a dívida contra o pecado. Porque quem foi ofendido foi o próprio Senhor. Segunda aplicação para nós. Você ainda tem se maravilhado com a obra de Cristo? 3. Sua devoção a Cristo te conduz à humildade? Quarta aplicação. O amor ao qual o Senhor nos amou deve gerar em você, em nós, convicções profundas para viver uma vida de proclamação. Porque aqui é tudo sobre Cristo e para Cristo. Quinta, a cruz de Cristo humilha qualquer conhecimento humano. Creia, você só pode ser salvo pela fé no Deus encarnado, Cristo, o Senhor. 6. Não há pleno conhecimento da verdade, distante da piedade. Não há pleno conhecimento da verdade, distante da piedade. Porque a piedade é você viver uma vida de devoção, de reverência, de amor à palavra do Senhor, amor ao próximo, respeito às coisas sagradas. Tito 1 diz que o conhecimento da verdade conduz à piedade. Não conduz à arrogância, não conduz ao ar de superioridade, não conduz a se achar melhor do que os outros, não conduz a dizer, como fariseu, eu dou o dízimo da oferta, eu faço as orações, eu não sou como aquele publicano. Não. Conhecer a verdade do Evangelho conduz a ser como um publicano, que bate no seu peito e diz, ai de mim, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Muito obrigado por tão grande revelação e salvação, porque isso, meus irmãos, só é concedido através do Espírito Santo. 7. Não tente ser forte em sua própria força. Ela não estará lá quando você mais precisar. Confie nos méritos de Cristo. Confie na força que Deus dá apenas e tão somente através do Evangelho de Cristo Jesus. No dia mau, somente a esperança da ressurreição. No dia de luto, somente o poder de Cristo nos sustenta. Estou caminhando para a conclusão. E eu quero finalizar falando algumas coisas. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 4. Salomão diz assim, na sua canção, né? A amada diz assim, ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte, ou seja, a sua bandeira, o seu sinal sobre mim, é o amor. Meus irmãos, somos a igreja de Cristo, somos a sua noiva, Ele que nos leva e nos concede lugar à mesa. Nós só estamos aqui porque Ele nos trouxe para esse lugar. E eu quero dizer aqui para você que está indeciso sobre Cristo, sempre tem lugar para mais um, na mesa, no banquete.
No salão de banquetes, não se deve ficar de cara feia, mas nós vamos ao salão de banquetes para apreciar boa comida e boa bebida, a contemplar a beleza, ouvir belas músicas, dar risada, olhar a cara de bobo do noivo ao contemplar a sua noiva. Nessa canção, meus irmãos, Salomão usa termos militares, um estandarte, uma bandeira. Significa, essa bandeira, esse sinal que serve como ponto de união e convocação para um grupo, seja para fins militares ou organizacionais. Ele, como pertencente a uma tribo, existiam várias tribos, então, provavelmente, para identificar as tribos, eram estendidas bandeiras. E aí você já logo reconhecia onde você tinha que ficar. Jesus colocou esse sinal sobre nós, esse sinal de amor. Jesus ama a sua noiva. Jesus ama você, mesmo sendo tão você, pobre e miserável pecador, que é inconstante no seu devocional, que é inconstante nos seus desejos por Cristo. Ele ama você, porque Ele comprou com o seu precioso sangue. Igreja do Senhor, mesmo depois de 64 anos de existência, continuemos a nos maravilharmos com esse amor constrangedor, belo, inexplicável. Isaías 53, versículo 11. Pode ficar de pé comigo. Isaías 53, versículo 11. Diz o texto sagrado, diz a palavra de Deus. Muitos e muitos anos antes de se cumprir, diz assim a palavra do Senhor: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e Ele ficará satisfeito. Porque os frutos somos nós, cada um de vocês. Que nós possamos nos maravilhar com o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos vencer a carnalidade, a religiosidade, o egoísmo, a frieza, a irreverência, para sempre, todos os dias, nos maravilharmos com essa revelação, com esse mistério que o Senhor desvelou na sua palavra e na pessoa maravilhosa de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, Pai, nós queremos te louvar, queremos render gratidão e adoração, porque o seu plano perfeito foi realizado naquela cruz. Nós te damos graças, Senhor, porque a sua misericórdia nos alcança diariamente. Ó Deus, que nós possamos compreender que não precisamos do Evangelho não só no dia que nós se convertemos, mas precisamos do Senhor diariamente. Precisamos estar escondidos no Senhor, para que quando nós enfrentarmos momentos de alegria, momentos de exaltação e de gratidão, nós não venhamos esquecer do Senhor. Quando enfrentarmos o dia mau, a nossa alegria, a nossa força, seja sempre o Senhor. Porque é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vive e reina para sempre. Assim eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar.